Amém. Cumprimento os irmãos na graça e a paz que estão assistindo essa live, na graça e paz de Jesus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Salmos 16. Logo depois de Jó, Salmos 26. Amém? A palavra diz assim: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Amém? Vamos fechar nossos olhos para orar? Senhor, meu Pai querido, Pai amado, te agradeço por mais um dia de vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado pela vida que cada um está assistindo e os familiares de cada um. Abençoe, livre e os protege. Abençoe os louvores a ser ministrados, toque no coração de cada um. Abençoe a palavra a ser ministrada e quem for pregar. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus com uma canção que fala através desse lugar. Que nesse lugar é um lugar de paz, um lugar onde a gente se refugia. Nesses tempos difíceis que a gente está passando, nós podemos ir para esse lugar, ficar nesse lugar e confiar nossos problemas e tudo o que está acontecendo nas mãos de Deus. E vamos lá, predomina paz, tranquilidade e não desespero, angústia. Vamos louvar uma canção? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar de meus medos não me dominam. Há um lugar quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
ficar de pé onde você está. Vamos celebrar com júbilo, dizendo: Ele vem. Amém? Ele vem sobre nós, nos curar com sua voz, nos levantar, nos erguer, nos libertar, nos preencher. Jesus, o som da sua voz, quero dançar, quero correr. Sobre nós, nos curar com sua voz, nos levantar, nos erguer, nos libertar, nos preencher. Jesus, o som da sua voz, quero dançar, quero correr. E não há mais nada entre nós pra me afastar do teu querer. Nada me separa, nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor que tu tens por mim, um pobre pecador. Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Me amaste assim, sabendo quem eu sou. Através dessa mais uma canção, vamos clamar o nome dele, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Meu coração eu entreguei a ti.
precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Clame o nome dele. Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor. Continuando, a live de hoje, nós queremos deixar uma palavra para a sua vida no livro de Reis, capítulo 2, não, é 2 Reis, capítulo 4, verso 1. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Você que está em casa, 2 Reis, capítulo 4, verso 1, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém? A
palavra de Deus diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou as portas sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, fala conosco através da tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor continue ministrando poderosamente as nossas vidas através da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos uma passagem que fala que uma certa viúva que havia perdido o marido, ela está com um problema muito sério, porque além de o marido morrer, ele deixou uma dívida, e uma dívida pelo jeito aqui não muito pouca, né, não muito pequena, porque os credores, né, as pessoas que tinham emprestado dinheiro, queriam tomar os filhos como escravos, né, em troca da dívida. Então, significa que não era uma dívida tão pequena. Então, além dela não ter mais o provedor, o mantenedor da casa, né, principalmente na antiguidade, né, o homem era o provedor da casa, né, a mulher não trabalhava, né, secularmente, não trabalhava para fora de casa. E esse marido era o sustento dela. E além de perder o sustento, ainda ela fica com uma dívida, com uma obrigação do marido. Apesar dele ser um homem de Deus, né, de um homem que temia, que era um servo dos profetas, agora ele deixa esse problema. Então aqui é a primeira lição que nós precisamos ter, o cuidado, irmãos. Mesmo sendo de Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não contrair dívidas. Né? Aqui fala, por causa dessa dívida, estava arriscado os filhos se tornarem escravos. Né? A Bíblia fala em Provérbios 22, verso 7, que o rico domina sobre o pobre. Né? E quem toma emprestado se torna servo do que empresta. Então, toda vez que você toma algo emprestado do banco, você contrai uma dívida numa loja por crediário, você utiliza o cartão de crédito, e ao extremo ainda pessoas às vezes pegam de pessoas, né, que se chamam agiotas, né, pessoas que emprestam dinheiro por juro, né, e até num valor maior, porque não exige, né, certos requisitos, né, cadastrais para que a pessoa pegue o dinheiro, mas ela se torna comprometida com aquela pessoa. Então a pessoa que fica em débito, ela sempre fica em dívida com aquela outra pessoa, ela se torna escravo dela. E a Bíblia fala que nós não devemos tomar emprestado, mas a Bíblia fala que nós temos que emprestar para as nações. Essa era uma promessa que Deus tinha para Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 13, né? Que nós não tomaríamos emprestado. Verso 12 a 13 fala que nós não tomaríamos emprestado, mas emprestaríamos para as nações. Então, é uma das primeiras coisas para que a gente tenha uma vida próspera, uma vida abundante, é não contrair dívidas. Você, o máximo que você possível, você comprar à vista, né? Não fazer dívidas, porque quando você faz dívida, você se torna refém daquele que te empresta, né? E você fazendo dívidas, né, comprando a crediário, é muito bom no começo,
porque você leva, tem comerciantes que falam assim, eu vendo a loja toda para você, e aí você entra, começa a pagar contrair a dívida, só que se tiver algum problema e você não consegue pagar, você vai pagar juros, e aquela dívida se torna uma bola de neve, e aí você faz uma dívida que se torna impagável, né? E tudo que você compra a prazo tem um juro embutido. Quando você contrai um cartão de crédito, por exemplo, você paga anuidade, você paga taxas, e se você atrasa o cartão de crédito, você paga juros fora do mercado. Então, para que nós venhamos a cumprir a palavra de Deus e viver uma vida abundante, uma vida próspera, né? E não se enrolarmos, porque quando você não tem sabedoria para administrar a sua vida financeira, você causa problemas não só para você, mas para os familiares. Esse homem partiu e deixou uma dívida, e agora essa dívida vai causar um problema familiar, porque agora aquela mulher que, além de perder o marido, está endividada, agora está o risco de perder os 2 filhos, que eram as 2 pessoas que restaram da família dela. Então ela vê numa enrascada grande, porque além de perder o marido, fazer uma dívida, agora ela está arriscada a perder os seus 2 únicos filhos que ela tem. E a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, são presente do Senhor. E para uma mulher da antiguidade, esses filhos seriam, como se diz assim, que seriam, né, a esperança dela para o futuro, desses filhos quando crescesse, trabalhasse e sustentasse e cuidasse da mãe na velhice. Porque nesse tempo não havia aposentadoria, pensão, né? A mulher não estava profissionalizada no mercado de trabalho. Então esses filhos seriam a esperança para o futuro dela. Então todas as esperanças estavam parecendo que estavam saindo da vida dela, né? Ela perde o marido que é o provedor, ele deixa uma dívida, e agora a única esperança que ela tem na sua velhice, que é os seus filhos, está sendo arriscado perder aquilo, né? Diante de uma situação que aconteceu, é uma fatalidade que todas as pessoas no mundo estão reveses a isso acontecer. Então, que a gente possa tomar cuidado, primeiramente, em contrair dívidas, né? Não contraia dívidas. Compre à vista o máximo que você puder. Saia das dívidas. Isso é um conselho que eu te dou, porque eu também já passei por isso. Meu pai sempre falava para mim, meu filho, não compra no dinheiro, pede desconto. E eu, né, às vezes vendo outras pessoas, né, tendo crediário, comprando, mas fulano compra em tudo que é comércio, né? E eu querendo aquilo ali, querendo ter cartão de crédito. Menino, me enrolei com dívidas, né, para honra e glória do Senhor. Esse ano Deus me libertou do cartão de crédito, né? E estou pagando algumas outras contas, mas eu tenho um ideal comigo, irmãos, de não dever, né? Porque nisso nós estamos vendo a nossa falta de fé, né? A Bíblia fala que ele era um homem de Deus. Ontem Deus falou no meu coração uma coisa, que o homem e a mulher de Deus, ele é sempre provido por Deus. Ele sempre é provido por Deus, mas nós somos tentados às vezes a comprar no crediário 10 vezes, né, sem acréscimo, né? Nós somos tentados a ter um cartão de crédito, somos tentados a comprar no crediário, né? Enquanto que nós sabemos que nós temos um Deus que provê tudo, né? Onde que está a nossa esperança? E agora, nesse momento que as portas se fecham completamente para ela, que quase todo mundo faz isso, quando tudo dá errado e não tem uma saída, ela recorre para quem? Para Deus, né? E foi o que ela fez. Ela recorreu até Eliseu, que no Velho Testamento seria o representante de Deus, o profeta, era profética. Então, nesse tempo, quem era o homem de Deus era Eliseu. Ela recorre a Eliseu dizendo, olha, eu estou com um problema. É como muitas vezes nós estamos com problema, nós recorremos a quem? Né? Hoje um pastor, um profeta, um missionário, um homem, uma mulher de Deus, né? Que representa a Deus. Você vai até ele e diz, não, eu preciso de oração, eu preciso que o Senhor esteja orando por mim, eu preciso que a irmã esteja orando por mim, porque eu estou numa enrascada, que eu não tenho saída. Era essa forma que a mulher estava, ela não tinha saída, ela havia perdido o marido, ela estava endividada e agora está com risco de perder os filhos.
E naquele momento, o que ela pensou? Né? Vou até o homem de Deus, ele vai me dar uma, né? Ele vai me dar uma solução. Né? Deus sempre tem uma resposta para nós, né? E sempre tem mesmo. E o que aconteceu? Ela recorreu até Eliseu, que representava Deus ali, e disse assim, contou a história do que tinha acontecido, né? E falou: o que eu vou fazer, né? O que hei de fazer? E Eliseu, naquele momento, né? Ele, um homem de Deus, que já tinha uma experiência com Deus, porque, irmãos, nós vimos que no capítulo mais adiante, ele cura Naamã, no 7 aqui na frente, ele vai curar Naamã, e Naamã oferece para ele presentes, pela cura que ele recebeu, mas só que Eliseu não aceita aqueles presentes, aquele ouro, aquelas joias, né, as roupas, tudo. Mas um servo dele, Geazi, ele já olha, cobiça aquilo ali, e ele acaba leproso por causa da desobediência. Mas ontem, diante dessa revelação que Deus me deu, que Deus sempre provê o homem de Deus, né? Sempre o homem de Deus é provido. Deus, o Espírito Santo me clareou a minha memória ali, me mostrou assim: olha, por que Eliseu não quis aquela oferta de Naamã? Né? Por que ele recusou aquilo ali? Porque, irmãos, porque Eliseu era um homem de Deus, então ele sabia que Deus ia prover ele em tudo. Por quê? Porque ele foi discípulo de Elias. Elias, no capítulo de 2 Reis 17, nós sabemos que Elias foi sustentado por Deus na beira de um rio, ali do riacho chamado Querigma. Ali o que acontecia? Os corvos vinham e traziam carne para ele. Ele bebia água do riacho. Aí cessou aquilo ali. Aí Deus pega e manda ele para ir para uma casa de uma viúva também. Aquela viúva o cuida, o sustenta ele. Então ele viu o cuidado de Deus com pessoas simples, né? Com coisas simples, né? Então ele tinha a experiência de Elias. E ele foi um homem que pediu a porção dobrada que estava sobre a vida de Elias. Então ele precisava ter uma fé maior do que a de Elias. Então nesse ponto ele viu que quem é de Deus sempre é provido, sempre Deus vai cuidar, a provisão sempre chega, irmãos, não talvez da maneira que nós pensamos, mas ela sempre chega. Deus cuida de nós todos os dias, né? A Bíblia fala no Novo Testamento que até as aves do céu, né, os lírios dos campos. Então nós vimos que Deus sempre provê os seus. Então Eliseu, ele teve essa experiência, e agora ele tem a autoridade de abençoar essa mulher, de dizer assim: olha, ela chega, o que eu faço? E ele pergunta para ela: olha, o que você tem em casa? E ela respondeu: olha, tua serva não tem nada, né? Ela pega e diz que ela não tem nada, né? Mas diz assim: olha, eu só tenho uma botija de azeite. Então é um pouco contraditório, né? Ela tinha sim, ela tinha a botija de azeite, mas para ela não significava muita coisa, né? Significava pouco. Então o que significa isso, irmãos? O que Deus quer falar conosco com isso? Valorize as pequenas coisas que você tem. Valorize aquilo que você tem hoje. A Bíblia fala que nós temos que ser fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Então, querido, quem não sabe administrar o pouco, quem não sabe valorizar o pouco, o Senhor não vai colocar sobre o muito. Esses são princípios. Esses são princípios bíblicos, irmãos, que nós precisamos ter para nós vivermos bem nessa terra, né? O primeiro princípio que eu te falei: não contrair dívidas, né? Outro princípio, né, aqui é, queridos, de você valorizar as coisas que você tem, porque é através daquilo que você tem que Deus vai te colocar sobre coisas grandes, né? Talvez você fique olhando o que os outros têm, você fala assim: olha, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquele marido, se eu tivesse aquela esposa, se eu tivesse aquele filho. Mas pelo contrário, através daquilo que você tem hoje, Deus quer multiplicar. Através daquilo que você tem hoje, Deus quer te fazer prosperar. É daquele pequeno negócio que Deus quer fazer você um grande empresário. É daquele pequeno trabalho ali que você entrou, às vezes hoje como faxineiro, amanhã você pode ser o dono daquela empresa. Querido, é sobre o pouco, é você valorizar o pouco que está nas suas mãos. A Bíblia fala que não devemos desprezar os pequenos começos.
Então, valorize aquilo que você tem, valorize as pessoas que estão com você, né? Deus está me ensinando isso também, né? A valorizar o que eu tenho hoje, a minha casa, o carro que eu tenho hoje, né? A igreja que Deus colocou nas minhas mãos hoje. Por quê? Porque através da minha fidelidade nisso, vai fazer com que Deus me coloque sobre coisas maiores. Então, querido, seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor nos colocará. Então ele disse assim: olha, se você só tem esse azeite, isso é o suficiente para que o milagre aconteça, irmãos. Querido, Deus não precisa de muitas coisas para fazer o milagre. Às vezes Ele não precisa de nada para fazer o milagre acontecer. Mas Ele quis usar aquilo que ela tinha ali para ensinar algo para ela, uma lição para ela, né? Que ela, daquele pouco que ela tinha, que Ele podia fazer coisas grandes na vida dela. E aí o que o profeta disse? E ela, ciente ali daquela conversa, disse assim: olha, então disse ele: vai, pede emprestado vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Aqui é o diferencial, irmãos. Sabe o que é? Diz: olha, anteriormente eu poderia ter falado para vocês, não toma emprestado. Mas o caso aqui é diferente. Aqui não é uma dívida. Ela está tomando emprestado, mas ela vai devolver. Por quê? Aqui Deus quer ensinar ela o quê? Que nós também sozinhos não podemos. Que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Que nós precisamos de amigos. Que nós precisamos de relacionamento. Tem pessoa que sofre porque não tem relacionamento. Não tem amizade, não conversa, não troca ideia com pessoas que estão acima ou abaixo ou estão no mesmo tanto. Então, queridos, precisa haver relacionamento. A pessoa não pode ser uma ostra fechada. Uma pessoa que é dinâmica, uma pessoa, né, que vive uma vida abundante, ela precisa ser uma pessoa de relacionamento. Ela precisa ter amigos. Ela precisa, né, ter amizades, ter o quê? Bom testemunho. Apesar do marido ter contraído aquela dívida, ela tinha boa reputação com a vizinhança. Porque se ela fosse uma pessoa que pegasse emprestado e não devolvia, como é o caso, que tem muita gente que faz isso, pega as coisas e não devolve, né? E ainda crente ainda mais pior ainda, né? Olha, ainda diz que é crente, vai na igreja, né? As pessoas falam bem assim. E aqui, se ela não tivesse uma boa reputação, ninguém ia emprestar para ela. Então, além de um bom relacionamento, ela tinha um bom testemunho. E é algo que nós precisamos. Ter bom testemunho, bom relacionamento. Uma pessoa de credibilidade. Você precisa ter credibilidade, né? Não é que você vai ficar fazendo dívidas, né? Mas você tem que ter o quê? As pessoas precisam confiar em você. Então, a pessoa que não tem confiança, uma das coisas que nós precisamos ter é um nome limpo, né? Uma coisa que a gente talvez não tenha nada, mas a gente tem que ter um nome limpo, né? Por quê? Porque através disso que as portas vão se abrir, as pessoas vão acreditar, vai ter credibilidade em você. E foi o que aconteceu. Para que o milagre acontecesse na vida da viúva, ela tinha que ter credibilidade com a vizinhança. E ela tinha. E ela foi lá, pediu emprestado, foi junto com os filhos, né? E pediu emprestado. E os vizinhos emprestaram, né? Então ela tinha o que? Confiança, ela tinha credibilidade, ela tinha bom testemunho. E é isso que nós precisamos também. A gente não pode ser uma pessoa com nome sujo na praça, que ninguém confia, que ninguém empresta nada. Por quê? Porque empresta, não devolve, paga, compra, mas não paga. Então, querido, para a gente viver as promessas de Deus, viver uma vida abundante, viver os milagres de Deus, a gente também precisa fazer a nossa parte. E a parte nossa, uma delas é essa, é ter credibilidade. E o que ela tinha. Então ela foi com facilidade, os vizinhos emprestaram vasilhas para ela, né? E ela fez, né, o que o profeta disse. Um dos princípios fortes aqui, que todo homem e mulher de Deus, para que possa ser bem sucedido, obedecer a palavra de Deus.
uma vida obediente. Deuteronômio nos fala sobre a obediência, né, e a desobediência, os frutos da obediência. Então, queridos, nós precisamos o quê? Obedecer a palavra de Deus, obedecer aos profetas, né? A Bíblia fala que nós temos que ouvir os profetas, obedecer os profetas, queridos, e ali prosperareis. Então ela ouviu, deu crédito ao homem de Deus, né? Ela não questionou, olha, mas esse negócio aí está errado, né? Eu não estou entendendo nada, né? Como, né? Azeite, vasilha, até agora eu não entendi nada, a ficha não caiu ainda. Queridos, e assim as coisas de Deus são assim. Às vezes você não está entendendo, mas Deus está agindo. É só você fazer aquilo que Ele pede para você fazer. E ela foi e fez, ela obedeceu o homem de Deus, né? Ela já naquela altura do campeonato, ela não tinha outra opção. E ela, o que ela fez? Ela obedeceu, ela foi, buscou as vasilhas e disse assim: vasilhas vazias e não poucas. Então, o que Deus queria fazer era coisa grande. Então, querido, a gente é aquilo que a gente pensa. A Bíblia fala em Provérbios 23:7, assim como você imagina na sua alma, assim será. Então nós condicionamos o tamanho do nosso milagre. Então o profeta diz: olha, traz muito. Então o que Deus quer fazer? Coisas grandes. Efésios diz o quê? Que Deus fará infinitamente mais do que pedimos, pensamos, no poder que opera em nós. Então Efésios capítulo 3, verso 20 diz assim: olha, que Deus faz abundantemente, que Deus faz aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu o coração do homem. É aquilo que Deus tem para nós. Deus faz coisa grande, irmãos, porque o nosso Deus é grande. Nós que limitamos o tamanho do milagre. Então o que Deus está para fazer coisa grande. Então traz muita vasilha. O outro princípio aqui, que ela está obedecendo a Deus. Então entra na sua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Então primeiramente ela fecha a casa, né? Ela fecha a casa para quê? Para que às vezes ela não seja atrapalhada pelos vizinhos, né? Que ela não seja interrompida diante daquela situação, para que ela tenha uma intimidade com Deus. Ali era algo particular entre ela e Deus e os filhos. Era intimidade, é uma oração. A Bíblia fala o quê? Em Mateus 6,6, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e falarás ao teu pai em secreto, e ali ele te ouvirá. Então, querido, é o lugar secreto. Você precisa ter intimidade, né? Você precisa ter relacionamento com Deus para que o milagre aconteça. Então naquele momento ela fechou a casa, ela fez aquilo que Deus estava falando, né? E estava ali, ela estava deitando o azeite, ela estava despejando o azeite e enchia, né? E trazia outra, deitava, enchia, e os filhos iam trazendo, irmãos. Algo interessante aqui que também, irmãos, hoje precisamos também, vida familiar e vida financeira, né? Que hoje nós não falamos, precisa ser falado isso também na casa de Deus, irmãos. É o que? Além da educação financeira, tem que ensinar os filhos a trabalhar, irmãos, desde o começo, né? Não colocar eles em jornadas exaustivas de trabalho que eles não aguentam, né? Mas tem que ensinar, irmãos, a pescar, né? Tem que ensinar a pescar. Hoje a gente vê muitos filhos sofrendo, por quê? Porque o pai deu o peixe, mas não ensinou a pescar. Então tem que ensinar a pescar também, né? Ajudar em pequenas tarefas. Eu me lembro que quando desde criança eu sempre estive envolvido com pequenas tarefas, né? Que a gente morava em sítio, quando era criança, eu não sei se eu relatei para os irmãos aqui, ia mais meus tios, nós íamos lá para a lavoura catar milho, né? Carpir algodão. Era esse tipo de trabalho que a gente fazia lá já desde pequena. Essa era a minha brincadeira, porque eu não tinha irmãos e eu era a única criança que tinha lá no sítio, e tinha meus amigos mais, eram meus tios que eram mais velhos que eu. E aí a gente sempre trabalhava, né? Aí depois, quando eu fiquei com a idade de 13 anos, meu pai comprou um comércio, disse que ia me ensinar a trabalhar ali naquele comércio, né? E dali, daqueles 13 anos, e para a honra e glória do Senhor, Deus já estava me preparando, porque quando eu tive 18 anos, meu pai perdeu a visão, e eu tive que assumir ali os negócios ali, né? A mercearia que Deus deu para nós ali na cidade de Jaciara,
E daqueles 13 anos, irmãos, eu trabalhei até 25 anos ali, né? E as pessoas no começo, eu era bem jovem, eu já era um empresário já com 18 anos, né? As pessoas não davam credibilidade na gente, os clientes, mas minha mãe me ajudando. E para a glória do Senhor nós vencemos aquele tempo, né? Eu consegui me formar, paguei uma faculdade particular. Meu pai, nós conseguimos aposentar meu pai. Hoje nós recebemos a aposentadoria dele já há anos. Mas tudo ali através do nosso trabalho no comércio, desde 13 anos até 25 anos trabalhando. Eu paguei minha faculdade, paguei a aposentadoria do meu pai. Nós construímos casa, fizemos, né, compramos carro. Tudo isso através do trabalho já desde pequeno. Então uma coisa também, tem que ensinar a pescar, irmãos. Ensina o seu filho a pescar. Partiu, pois, dele, fechou as portas, né? E fecharam as portas e as vasilhas começaram a encher, né? E aí o que chegou? A mãe foi lá, começou a ficar empolgada com aquilo ali né? E o que aconteceu? Aí ela falou, traz mais vasilha para os filhos. E aí o que aconteceu? As vasilhas se acabaram e o azeite parou. O azeite só parou por quê? Porque acabou a vasilha. Então, querido, nós só recebemos aquilo que nós podemos suportar, aquilo que nós podemos guardar, né? A gente não vai, se Deus ele faz infinitamente mais, mas nós vamos ter só aquilo que nós conseguimos administrar, só aquilo que nós conseguimos guardar. E é isso que Deus tem. Mas nunca pense assim que a sua mente é limitada. Não, Deus só tem isso para mim. Não, Deus tem infinitamente mais. É nós que não conseguimos, às vezes, administrar as coisas maiores. Para isso nós precisamos de vasilhas. Ter vasilhas é a nossa capacidade de buscar isso, de administrar isso. Aí depois, ainda além disso, ela pegou e disse para o profeta, disse assim ao homem de Deus, e disse assim, a saber que o milagre aconteceu, né? E aí o que o homem de Deus disse lá no 7? Vai, vende o azeite, paga as suas dívidas, tu e teus filhos vivei do resto. Está dizendo o quê? Ele está ensinando uma coisa, que agora, além dela ser do nada ela se tornou uma empresária, uma empresária, né? De óleo primário, né? Ela e os filhos delas arrumaram um trabalho, mas nós sabemos que através desse trabalho Deus fez um milagre. O que ela diz primeiro? Olha, vende esses azeites. Além dela ter tido o trabalho de encher as vasilhas, agora ela tem o trabalho de comercializar esse azeite. Então ela estava dando o que para ela? Uma tarefa, um serviço. Agora ela teria que vender. E ela vai e vende, né? E diz assim, olha, vai, vende e não gasta não. Paga a dívida, né? Vai lá, paga a dívida, não faz dívida. E vive do e tu e teus filhos vivem do resto. Então, querido, antes de você contrair, se você recebe algo, irmãos, uma provisão que Deus está te mandando para você agora, é para pagar as contas primeiro. Não é para gastar. Gasta o que sobrar. Sempre esse é um princípio de economia. A gente gastar aquilo que sobra. Depois que você recebe, você separa aquilo que é de Deus primeiramente. Depois você paga as suas obrigações, conta de água, de luz, telefone, algo que é essencial, né? E depois, irmão, você faz a sua feira. E depois que se sobrar, aí você vai lá, né? Vai lá, compra uma pizza, sai, come um lanchinho, né? Faz uma reserva também, né? E depois disso, que você tem que gastar com bobagens. Depois que sobrar, se não sobrar, não faz, né? Mas a tendência das pessoas, que eu sempre tenho observado e tomei isso como um mau exemplo para a minha vida, é pegar ali e gastar, primeiramente, gastar com coisas que são supérfluas. Aí depois que eu vou inventar de pagar as contas, de fazer dívida, né? Não, eu vou comemorar, eu recebi agora, vou ali gastar, né? E depois, né, vou tomar uma Coca-Cola, vou fazer um lanche, depois eu vou pagar minhas contas. Não, você tem que primeiro saldar as suas obrigações.
primeiro para depois você gastar. Então sempre do que sobra. E aí o que aconteceu? Ela teve o problema dela primordial sanado, que foi o quê? O pagamento das dívidas. O pagamento da dívida faria com que ela tivesse os filhos. E depois ainda Deus deu ainda para que ela vivesse. E o resto vivei você, tu e teus filhos. Então, irmão, aquele pode dizer assim, mas é um resto, né? Pouco. Irmão, mas o que a Bíblia diz da mulher cananeia? Até das migalhas dos pães o cachorrinho se alimentava. Às vezes o pouco com Deus é muito. Não se esqueça daquilo, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então daquele pouco, ela já tinha uma experiência da multiplicação de Deus. Então ela sabia que aquele resto daria para ela viver um bom tempo, até ela poder ter um meio de trabalhar, os meninos trabalharem, para ela poder se viver. Então, querido, é esse ensinamento que nós temos aqui. E ela disse assim, olha, mas eu tenho só um pouquinho de azeite. A Bíblia fala que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Naquela época, no Velho Testamento, era o profeta, era o homem de Deus, que o Espírito vinha sobre ele quando ele era usado para a tarefa profética, né? O exercício do ministério profético. Mas hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós 24 horas, né? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, ela tinha o azeite só. Então, talvez você pense assim, mas eu não tenho nada. Eu só tenho Deus na minha vida, né? Eu não tenho diploma, eu não tenho propriedades, eu não tenho uma poupança, eu não tenho aplicações, mas eu tenho o Espírito Santo. Então, irmão, você tendo o Espírito Santo, você tem tudo. Porque Ele vai te orientar. Se você buscar a Deus, né, como essa mulher buscou, como ela entrou na intimidade com Deus, né, entrando para a sua casa, para o seu quarto, você buscando a Deus, o que ela tinha, o que ela precisava? Era um milagre de estralar o dedo? Sim. Mas que antes que o milagre aconteça, você precisa de uma revelação da palavra. Tudo que você precisa está aqui. Só que para você entender ela e fazer com que isso aconteça no milagre, você precisa de Deus. Porque simplesmente você humanamente, você não consegue ler isso aqui e fazer com que isso se torne real na sua vida. A maior dificuldade nossa, irmãos, não é conhecer a Bíblia. A maior dificuldade nossa é fazer com que as promessas daqui se tornem realidade da nossa vida. Isso que é o mais difícil. Porque humanamente nós somos incapazes. Nós somos fracos. Nós somos limitados, né? Muitas vezes quando nós fazemos nosso esforço próprio, nós tentamos nos disciplinar, tentamos fazer as coisas certas, mas tem uma hora que a gente não aguenta e não consegue fazer mais, né? Jesus diz, olha, sem mim nada podeis fazer. E hoje nós temos uma grande ajuda. Como a viúva teve a ajuda do profeta Eliseu, agora nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar todos os dias da nossa vida quando nós precisarmos. Então nós precisamos o quê? Nos comunicar, nós precisamos pedir ajuda. A Bíblia fala o quê? Que o Espírito intercede nas nossas fraquezas. Então Ele não vai nos ajudar só nas nossas necessidades físicas, mas também nas nossas fraquezas, transformando nosso caráter, transformando o nosso ser, todo o nosso ser. É isso que é o propósito de Deus para nós, irmãos. Então eu queria deixar essa palavra para a sua vida nessa noite, que você possa tomar ela, né, para a sua vida no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Domingo às 18 horas nós estamos aqui numa outra live, né, até recebemos outros, né, avisos, notificações aí da prefeitura, né, do governo estadual sobre o funcionamento dos cultos presenciais. Mas enquanto isso, domingo às 18 horas nós estamos numa outra live aqui. Amém? Deus te abençoe você na sua casa, em nome de Jesus.